Queridos irmãos, trago a saudação do nosso bispo emérito, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, que, não obstante ter já tomado a vacina, mas preferiu ficar mais reservado, como tantos outros padres também preferiram, alguns até avisaram, justificaram, e por isso, de modo muito especial, na pessoa do nosso vigário-geral, Monsenhor Antônio Robson, quero saudar a todos os padres e agradecer a presença corajosa. Estamos aqui com todo o cuidado, com os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, sem aglomeração, com toda a responsabilidade. Porém, agradeço a coragem de terem vindo e, em nome também dos que não puderam vir, renovarmos todos os nossos compromissos sacerdotais. Mais uma vez, aos diáconos, aos seminaristas, religiosas e religiosos, o povo de Deus, saúdo a todos, meditando significado tão rico, tão profundo desta celebração. E, claro, rezando de modo muito especial pelos falecidos, como foi mencionado o 7º dia do Padre Ney. Se alguém não sabe, ele trabalhou todo esse seu ministério sacerdotal no Maranhão, na nossa diocese irmã de Brejo, porém ele é originário daqui, de Santa Isabel. E, então, vamos dizer, um padre nosso que há 7 dias faleceu, vítima da pandemia, como também hoje mais um bispo brasileiro, que era bispo diocesano de Bafatá, na Guiné-Bissau, na África, 64 anos, Dom Pedro Carlos Zilli. Rezamos também por ele, por todos os que faleceram. Aqui de Mogi das Cruzes, de modo muito especial, perto de nós, nas nossas cidades da diocese, tantas pessoas conhecidas que já faleceram. Então estamos vivendo este tempo muito difícil, com todos os temores, com todos os cuidados e procurando neste ambiente também cumprir a nossa missão e realizar o nosso trabalho de evangelização, seja de modo presencial, seja também chegando a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Uma oração bem especial pelos nossos padres doentes, Padre Sidney, Padre Sérgio Miranda, está já bem recuperado, graças a Deus, Padre Sidney ainda no hospital, mas está recuperando, e Padre Faustino, dos padres de Sion. Padre Faustino não está nada bem, então nós rezamos por ele, por todos os padres e diáconos doentes, por todos os conhecidos, familiares, e claro, foi feita também no início, e eu mais uma vez recordo com saudade as pessoas dos padres Francisco Pacheco e Francisco Deragil, que nos deixaram no ano de 2020. E tantas outras intenções, tantos outros nomes que estão muito presentes nos nossos corações. A celebração da missa do Crisma reúne, como aqui estamos, na catedral, o presbitério para render graças a Deus pelo dom do sacerdócio. E como somos agradecidos por o Senhor ter nos chamado, e como o povo de Deus agradece e louva a Deus pela vida e pelo ministério dos seus sacerdotes. Renovação das promessas sacerdotais, bênção dos santos óleos, que usamos na celebração do batismo, da crisma, na ordenação sacerdotal e episcopal e na unção dos enfermos.
o óleo dos catecúmenos, dos enfermos e a consagração do Santo Crisma. O rito da unção com óleo é frequente nos textos bíblicos, já no Antigo Testamento, e atualizado no Novo Testamento. E onde se fundamenta na Sagrada Escritura este ritual da nossa igreja. O óleo de oliveira é um exemplo de como a liturgia judaica e também a nossa liturgia cristã, como a liturgia está ligada à beleza da criação, à produção e à dignidade do ser humano e o trabalho que lhe dá sustento. Ou seja, os produtos da natureza e o trabalho do ser humano que os transforma, trigo em pão, uva em vinho, etc., tornam-se oferenda agradável a Deus e sinais da presença e ação salvíficas de Deus, que deseja consolar os que choram, reservar e dar aos que sofrem uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Na bênção do óleo dos enfermos, reza-se a oração: enviai do céu vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que por bondade divina a oliveira nos oferece para alívio do corpo, de forma que os que com ele forem ungidos recebam proteção do corpo, da alma e do espírito. É o óleo da alegria, que alivia as dores, alimenta o ser humano e evoca a harmonia do ser humano com Deus e com a criação, nas dimensões da dignidade humana e da espiritualidade. No Antigo Testamento são abundantes os relatos de como a unção com óleo selava a escolha de Deus de seus representantes, reis, pastores, sacerdotes e profetas. O Salmo responsorial descreve a unção do rei Davi. Escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. E hoje, na consagração do Crisma, a igreja reza: infundi a força do Espírito Santo ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. O texto de Isaías, na primeira leitura, citado também no Evangelho de Lucas, afirma que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. A oração da missa resume todo o conteúdo desta celebração. Fala da unção e da consagração do Cristo e a participação nossa, cristãos todos, como suas testemunhas. Ó Deus, que ungistes vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Com beleza, inspiração, esta oração resume o sentido do que hoje, como disse o Evangelho, hoje se cumpriu, por isso do que hoje nós celebramos. O prefácio vai completar: pela unção do Espírito Santo constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, sumo e eterno sacerdote da nova aliança. No batismo, o novo cristão recebe uma dupla unção: primeira com óleo dos catecúmenos, que é a força aos que com ele forem ungidos, a fim de que, dignos da adoção filial, alegrem-se por terem renascido e viverem na igreja de Cristo. A segunda unção, no batismo, é com o Santo Crisma, na certeza de que este óleo seja sacramento de salvação e de vida. No batismo, o cristão é ungido para a vida nova, e na Crisma o Espírito Santo o reveste com os carismas para o bem de todos. É a vocação humana,
é a vocação cristã. E a unção sacramental alimenta, fortalece e consolida tal vocação. Torna o cristão membro da igreja, que é sinal visível do povo da aliança, povo sacerdotal, sacerdócio régio, nação santa. É a dimensão profética do povo de Deus que anuncia a libertação. O Senhor me ungiu e me enviou para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os presos. E Lucas acrescenta, para proclamar aos cegos a recuperação da vista. Isaías indica o caráter sacerdotal do povo de Deus, quando afirma: vós sois sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. E no Apocalipse, Cristo fez de nós um reino, sacerdotes para Deus, seu Deus e Pai. Ao serem batizados, os cristãos são cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas. Somos testemunhas de Cristo, na igreja e no mundo. Ele que é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Como tal, os cristãos, participando da consagração de Cristo, são testemunhas da redenção. Crismados, os cristãos se tornam testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre os sacerdotes, o prefácio nos diz que o sacerdócio de Cristo, sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio ministerial, rezando para que Deus estabeleça este único sacerdócio do seu Filho na igreja. E Jesus Cristo enriqueceu a igreja, de fato, com um sacerdócio real. E escolhe, com bondade fraterna, homens que pela imposição das mãos participem do seu ministério sagrado. Os sacerdotes, em nome de Cristo, renovam o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa, presidindo o povo na caridade. Os sacerdotes o alimentam com a palavra e o restauram com os sacramentos. Renovação das promessas sacerdotais, ação de graças a Deus da nossa parte, ministros ordenados, e gratidão do povo. Graças a Deus, o povo rende infinitamente pela vida e pelo ministério dos seus padres. Hoje, celebrando a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, é o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, ministros ordenados, e fez dos sacerdotes distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e pelas demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo cabeça e o Cristo pastor. Enquanto os padres fazem a renovação das promessas sacerdotais, os fiéis, e a eles eu também me uno, louvam a Deus, bendizendo a vida, o ministério, a presença, o serviço, a doação, o sacrifício, tudo que constitui o testemunho através do qual os padres atualizam a presença de Cristo, bom pastor. Rezamos pelos presbíteros falecidos, como foi dito, lembrando com saudade Padre Francisco Pacheco, Padre Francisco de Iragil. Pedimos: dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Nossa oração aos que se encontram enfermos e gratidão aos que estão em missão também fora da nossa diocese. Testemunhos edificantes não faltam. Todos nós vimos o belo testemunho de alguns padres de Poá que nesses dias percorreram os corredores de um hospital levando Jesus Cristo sacramentado para conforto dos doentes neste tempo de pandemia. Desejo de coração ser portador da gratidão, da oração
e do carinho dos fiéis leigos e leigas da nossa diocese, aos nossos padres, pastores do rebanho de Cristo, neste dia em que a Igreja celebra a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Rezemos pelos diáconos, pelo seminário diocesano, pelas vocações sacerdotais, pelo seminário, pelos que colaboram. Rezemos pelas consagradas e consagrados e por todos os fiéis leigos e leigas nos seus respectivos ministérios e pastorais. Invocamos a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, Mãe dos sacerdotes, de São José, patrono da Igreja, neste ano a ele dedicado, e da nossa padroeira Santana. Cristo, sumo e eterno sacerdote, sustente nossa fraternidade presbiteral e dê a cada um a graça que necessita para corresponder a tão sublime chamado. Amém.